Você já parou para refletir profundamente sobre o que a Bíblia realmente diz sobre tatuagens? Esse tema, tão comum nos dias de hoje, tem gerado debates intensos entre cristãos de diferentes tradições. Alguns acreditam que marcar o corpo é um pecado grave, enquanto outros enxergam tatuagens como uma expressão legítima de fé e identidade espiritual. Mas, e se eu te dissesse que a verdade vai muito além dessas posições? A resposta pode ser mais complexa e reveladora do que você jamais imaginou. Aqui não se trata apenas de tinta na pele. Estamos falando sobre liberdade cristã, princípios eternos e como a cultura e a fé interagem em nossas escolhas. O que Deus realmente quer de nós? Será que estamos focando demais na aparência exterior e esquecendo do coração? Este é um convite para você examinar as Escrituras com profundidade, explorar os versículos-chave como Levítico 19:28 e 1 Coríntios 6:19-20 e entender como aplicar esses ensinamentos na sua vida hoje. Mas não vamos parar apenas na teoria. Ao final deste contexto, você será convidado a ouvir uma oração especial, guiada para trazer clareza e paz ao seu coração sobre essa e outras decisões de fé. Não importa onde você está em sua jornada espiritual, essa oração pode ser um momento poderoso de conexão com Deus. Vamos juntos nessa caminhada? Prepare-se para refletir, aprender e, no final, orar juntos. Quando pensamos nas tatuagens à luz da Bíblia, o que realmente vem à tona? O versículo de Levítico 19:28 parece ser a primeira referência que muitos trazem à discussão. Aqui, Deus dá instruções claras ao povo de Israel, proibindo cortes e marcas no corpo. Mas será que isso significa que uma tatuagem moderna está automaticamente condenada? A verdade é que esse mandamento tinha um contexto muito específico: proteger os israelitas de práticas pagãs comuns na época. Imagine uma sociedade onde marcar o corpo era uma forma de adoração a deuses estranhos. É disso que Deus estava salvaguardando o seu povo. Agora, pense no Novo Testamento. É curioso notar que ele não menciona tatuagens diretamente. Isso nos leva a refletir sobre como as Escrituras não são um simples manual de regras, mas um convite para entender os princípios divinos. Enquanto o Antigo Testamento focava em leis para um contexto cultural particular, o Novo Testamento aborda a transformação interna. Portanto, o cristão moderno precisa ir além da superfície, considerando os motivos e intenções por trás de suas ações. Para entender a Bíblia profundamente, é necessário abrir o coração para o contexto. Imagine um exemplo prático: uma pessoa tatuando um versículo bíblico para evangelizar. Isso seria uma contradição ao Levítico 19:28? Não necessariamente. A Bíblia nos ensina a buscar a essência do mandamento e não apenas a letra fria da lei. Da mesma forma, alguém pode decidir não fazer uma tatuagem como forma de preservar o corpo como templo do Espírito Santo. Ambos os caminhos podem honrar a Deus, dependendo das intenções. Outro ponto essencial é entender que as palavras da Bíblia foram escritas para pessoas de tempos muito diferentes do nosso. Quando Deus falou sobre marcas no corpo em Levítico, ele estava se referindo a um contexto onde essas marcas representavam idolatria e rituais de luto. Hoje, a tatuagem pode ter um significado completamente distinto. Por isso, é importante perguntar: qual é o propósito dessa escolha? É uma expressão de fé ou algo puramente superficial? Não podemos esquecer que a Bíblia, em toda a sua profundidade, nos chama para refletir. Será que, ao longo do tempo, muitas proibições específicas perderam sua aplicação literal, mas mantiveram princípios eternos?
Se olharmos para o caso do sábado ou da alimentação kosher, percebemos que a essência dessas leis é o relacionamento com Deus. Da mesma forma, a questão da tatuagem deve ser entendida em sua totalidade. E assim, essa reflexão nos leva a uma questão ainda maior: como os aspectos culturais e históricos moldam nossa leitura da Bíblia. Afinal, as práticas culturais do passado não são as mesmas de hoje. É nesse ponto que entramos no fascinante universo do contexto histórico-cultural. As tatuagens não surgiram no vácuo cultural. Elas têm uma história que remonta a tempos muito antigos. Em várias civilizações, marcar o corpo com tinta era um sinal de status, coragem ou devoção religiosa. No Egito Antigo, por exemplo, registros mostram que tatuagens eram associadas a práticas espirituais. Porém, no contexto israelita, as marcas no corpo eram frequentemente ligadas a cultos aos mortos ou rituais pagãos, algo que Deus explicitamente condenou em Levítico 19:28. Isso nos ajuda a entender por que essa prática era vista com tanta seriedade naquele período. No entanto, é impossível ignorar que o significado das tatuagens mudou drasticamente ao longo dos séculos. Hoje, para muitas pessoas, tatuar-se é uma forma de expressão pessoal, ou mesmo uma declaração de fé. Enquanto no passado, as tatuagens eram um símbolo de adoração a ídolos, hoje, elas podem carregar mensagens que glorificam a Deus. Imagine um jovem tatuando Filipenses 4:13 como um lembrete constante da sua força em Cristo. O contexto e a intenção fazem toda a diferença. A cultura israelita da época era profundamente marcada pela ideia de separação. Deus queria que o seu povo fosse santo, ou seja, separado das nações ao redor. Essa santidade incluía não adotar práticas culturais que pudessem levar à idolatria. Tatuagens naquela época eram um sinal claro de identificação com culturas pagãs. É fascinante pensar como essas práticas culturais moldaram os mandamentos e como devemos analisá-los hoje, sem perder de vista seu propósito original. Outro aspecto a ser considerado é como a tradição cristã lidou com mudanças culturais. Com o passar do tempo, os cristãos enfrentaram questões similares com relação a roupas, penteados e outros aspectos visíveis da cultura. O mesmo princípio pode ser aplicado às tatuagens. A questão não é apenas o que está na pele, mas o que está no coração. A motivação por trás de uma tatuagem continua sendo um ponto central de discussão. Ainda assim, a história das tatuagens ensina uma lição maior. A cultura muda, mas os princípios de Deus permanecem. É importante discernir entre práticas que podem ser adaptadas e aquelas que vão contra a essência do relacionamento com Deus. Em um mundo onde a cultura muitas vezes colide com a fé, os cristãos são chamados a encontrar um equilíbrio que reflita os valores eternos de Deus sem ignorar as nuances culturais. Isso nos leva a refletir sobre o impacto pessoal das nossas escolhas. Como as decisões que tomamos sobre o que fazemos com nossos corpos refletem nossa compreensão de quem somos em Deus. Essa pergunta nos aproxima de um aspecto mais profundo. Como entender que nosso corpo é templo do Espírito Santo muda nossa perspectiva sobre práticas culturais? Vamos explorar isso a seguir. A ideia de que o corpo é um templo do Espírito Santo é uma das mais profundas expressões da teologia cristã. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo ensina que o nosso corpo não nos pertence, mas é um espaço sagrado habitado por Deus. Isso nos chama a uma responsabilidade imensa, cuidar e honrar esse templo em todas as nossas decisões. Mas o que significa, na prática, tratar o corpo como templo? Não é apenas sobre evitar danos, mas também sobre como nossas escolhas refletem a glória de Deus. Imagine, por exemplo, alguém que decide fazer uma tatuagem com um versículo bíblico como Salmo 23 ou uma cruz.
Para essa pessoa, pode ser uma forma de evangelismo ou de lembrar-se constantemente da presença divina. Mas há outra perspectiva. Alguém pode optar por não marcar o corpo como forma de demonstrar reverência a esse templo sagrado. Ambas as decisões podem ser válidas se baseadas em oração e entendimento pessoal da vontade de Deus. A metáfora do templo traz à tona a importância das intenções. Paulo não fala apenas do físico, mas do espiritual. Assim como o templo em Jerusalém era um lugar de adoração e pureza, o corpo também deve refletir esses valores. Essa visão deve nos levar a considerar profundamente nossas escolhas. Antes de fazer uma tatuagem, pergunte a si mesmo: isso glorifica a Deus? Estou fazendo isso para exaltar minha fé ou para seguir uma tendência cultural? Outro ponto intrigante é que a ideia de templo não significa perfeição exterior. Deus olha o coração, mas as ações externas podem refletir o que está dentro. Assim como uma igreja pode ser simples, mas cheia de fé, o corpo pode carregar marcas físicas que expressam devoção. No entanto, é essencial lembrar que tudo deve ser feito com reverência e humildade, não como um ato de exaltação própria. Há também um aspecto comunitário nessa reflexão. Ao considerar uma tatuagem, é importante pensar em como isso pode impactar os outros. Pode ser um testemunho poderoso para alguns, mas uma pedra de tropeço para outros. Essa é a beleza do ensino bíblico. Ele nos chama a considerar não apenas nossos desejos, mas também o efeito de nossas escolhas na comunidade cristã ao nosso redor. Com isso em mente, o conceito de templo se torna um convite ao equilíbrio. Não é apenas sobre proibir ou permitir tatuagens, mas sobre entender o papel do corpo na adoração e no testemunho. Essa discussão nos leva naturalmente a explorar um tema conectado: a liberdade cristã e a responsabilidade que vem com ela. Está pronto para continuar? A liberdade cristã é um dos princípios mais libertadores e, ao mesmo tempo, mais desafiadores do Novo Testamento. Romanos 14:5 nos lembra que, em questões onde a Bíblia não é explicitamente clara, cada cristão deve estar seguro em sua própria mente. Isso inclui decisões sobre tatuagens. Contudo, essa liberdade vem acompanhada de uma responsabilidade inegociável: amar o próximo e evitar que nossas escolhas se tornem motivo de escândalo para os mais fracos na fé, como ensina Paulo em 1 Coríntios 8:9. Imagine, por exemplo, um jovem cristão que decide tatuar um símbolo de fé. Para ele, pode ser uma forma legítima de glorificar a Deus. Porém, se essa escolha causar dúvida ou desconforto em outros membros da sua igreja, talvez seja necessário reconsiderar. Isso não significa abrir mão da liberdade, mas usá-la com sabedoria e amor, colocando o bem-estar espiritual da comunidade acima de preferências pessoais. A liberdade cristã não é um convite ao egoísmo, mas à maturidade espiritual. O que glorifica a Deus para um pode ser motivo de dúvida para outro. Paulo nos exorta a agir de forma que nossas decisões reflitam o amor e a edificação. Portanto, antes de fazer uma tatuagem, pergunte: minha escolha ajuda a construir a fé de outros ou pode gerar conflitos desnecessários? Esse tipo de reflexão é o que diferencia a liberdade responsável da liberdade desenfreada. Ao mesmo tempo, essa liberdade nos chama a examinar nossas próprias motivações. Uma tatuagem ou qualquer outra decisão deve ser uma expressão de fé genuína e não uma tentativa de agradar ao mundo ou buscar aceitação. É aqui que a oração e a meditação entram em cena. Quando buscamos a vontade de Deus, Ele nos ajuda a alinhar nossos desejos com os seus propósitos. Assim, nossas escolhas refletem mais do que nossos gostos. Elas refletem nossa fé. Há também um aspecto prático em exercer essa liberdade.
Se você sente que uma tatuagem pode ser uma ferramenta de evangelismo ou um lembrete constante da presença de Deus, certifique-se de que essa intenção seja genuína e guiada pelo Espírito Santo. Por outro lado, se há qualquer dúvida ou conflito interno, talvez seja melhor esperar. Como Paulo diz, tudo que não provém de fé é pecado. Romanos 14:23. Por fim, a liberdade cristã é um chamado à maturidade espiritual, não apenas à autonomia. É uma oportunidade de demonstrar que em Cristo somos livres para amar, construir e glorificar a Deus. Essa jornada de reflexão naturalmente nos leva ao próximo passo: ouvir e aprender com os testemunhos e experiências de outros cristãos, que enriquecem nossa compreensão do tema. Você disse: a beleza da comunidade cristã está na riqueza de suas experiências e perspectivas. Quando se trata de tatuagens, as opiniões variam amplamente, e isso é um reflexo da diversidade de interpretações sobre os princípios bíblicos. Alguns cristãos veem as tatuagens como uma oportunidade única de evangelismo. Imagine alguém tatuando João 3,16 e, por causa disso, iniciando uma conversa sobre o amor de Deus. Por outro lado, há aqueles que preferem não marcar seus corpos, acreditando que essa é a melhor forma de honrar o conceito de santidade. Testemunhos pessoais têm um poder incrível para moldar nossas percepções. Por exemplo, um cristão pode compartilhar como sua tatuagem de um versículo bíblico abriu portas para compartilhar sua fé no trabalho ou na faculdade. Esses relatos mostram que, quando guiadas por uma intenção sincera, tatuagens podem ser um meio de glorificar a Deus. No entanto, também há relatos de pessoas que, após oração e reflexão, decidiram não se tatuar, vendo isso como uma forma de manter o corpo intacto como templo do Espírito Santo. A pluralidade de opiniões não é algo a ser temido, mas celebrado. A liberdade cristã nos permite tomar decisões pessoais enquanto permanecemos unidos na fé. Essa diversidade é enriquecedora, pois cada cristão tem sua própria caminhada com Deus. Encontros de estudo bíblico ou conversas abertas sobre o tema podem ajudar a esclarecer dúvidas e fortalecer a compreensão mútua. Imagine um grupo de jovens discutindo o que significa glorificar a Deus com seus corpos, uma experiência que não apenas educa, mas une. É importante lembrar que essas diferenças também refletem o papel da consciência cristã. Em Romanos 14, Paulo exorta os crentes a não julgar uns aos outros em questões disputáveis. Assim, o respeito pelas escolhas alheias é um valor essencial. Uma igreja que abraça essa diversidade, em vez de impor uniformidade, cria um ambiente onde todos podem crescer na fé e no entendimento das Escrituras. Por fim, os testemunhos e opiniões sobre tatuagens nos levam a um ponto crucial. O amor cristão deve prevalecer. Respeitar as escolhas individuais, mesmo quando não concordamos, é um sinal de maturidade espiritual. Essa diversidade de perspectivas nos ensina a valorizar o diálogo, a oração e a busca constante pela vontade de Deus. Com essa base sólida, podemos explorar como as lições aprendidas com tatuagens podem ser aplicadas em outras áreas da vida cristã. Depois de tudo o que exploramos sobre tatuagens e a Bíblia, uma coisa é clara: não se trata apenas de regras ou tradições, mas de como vivemos nossa fé e glorificamos a Deus em cada decisão. A Bíblia nos ensina que o mais importante é o coração que busca agradar ao Senhor, seja nas escolhas mais visíveis, como uma tatuagem, ou nas atitudes silenciosas do dia a dia. O que importa, acima de tudo, é que nossas ações reflitam amor, santidade e um desejo profundo de viver de acordo com a vontade de Deus. Este é apenas o começo de uma jornada fascinante.
A cada tema explorado, descobrimos mais sobre o caráter de Deus e como Sua palavra continua relevante para os desafios da vida moderna. Se você gostou desta reflexão, saiba que há muito mais a ser aprendido. Histórias, versículos e princípios bíblicos podem transformar sua perspectiva e fortalecer sua caminhada espiritual. Continue mergulhando nessas verdades. Cada passo aproxima você ainda mais de uma vida abundante e plena em Cristo. Agora vamos selar este momento com uma oração. Feche os olhos, respire fundo e abra seu coração para ouvir a voz de Deus. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este tempo de reflexão e aprendizado. Obrigado por tua palavra, que ilumina nossos caminhos e nos ajuda a tomar decisões com sabedoria e amor. Pedimos que o teu Espírito Santo guie cada coração aqui presente, que possamos discernir a tua vontade em todas as áreas de nossas vidas, incluindo as escolhas que fazemos com nossos corpos. Senhor, ajuda-nos a usar nossa liberdade com responsabilidade, sempre considerando como nossas ações podem glorificar o teu nome e edificar os outros. Encha-nos com o teu amor, que transforma e une. Que nossas vidas sejam um reflexo da tua santidade e um testemunho do teu poder. Abençoe a todos que estão nesta jornada de aprendizado. Dê paz àqueles que têm dúvidas, força para aqueles que enfrentam desafios e coragem para viver de acordo com os teus ensinamentos. Nós entregamos tudo a ti, confiando que tu tens um propósito perfeito para cada um de nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que este momento toque seu coração e fortaleça sua fé. Volte sempre para continuar explorando as maravilhas das Escrituras e aprofundando sua conexão com Deus. Até a próxima.